A graça daquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, esteja com todos nós. A graça de Cristo. Mais uma aula de teologia, palavras de Deus. E vamos continuar falando sobre a matéria escatologia, tendo como base fundamental, como base principal, o livro do Apocalipse, o último livro das Escrituras. E eu quero começar lendo o próprio depoimento do autor deste livro, o evangelista e apóstolo João. Ele começa dizendo assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito, diz ele, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como uma voz de trombeta. E esta voz dizia: O que você vê? Escreva num livro e envia-o às 7 igrejas. A igreja de Éfeso, a que está na cidade de Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E ele continua dizendo: Então eu me virei para ver quem falava comigo. E neste instante vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros vi um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa comprida, e estava cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a voz dele como a voz de muitas águas. Quando ele contempla tudo isso, ele cai aos pés de Jesus, diz ele, como morto. Mas Jesus o toma pela mão direita e o levanta e diz: Não fique com medo, eu sou o primeiro e o último. Eu vivo, eu fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, para todo sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do Hades, isto é, do inferno. E ele então começa a descrever a João os mistérios. João vê 7 candeeiros. E Jesus diz: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja, Jesus descreve a sua igreja como um candeeiro. Se ele descrevesse atualmente, seria como uma luminária excelente, como uma lâmpada fluorescente. Candeeiro, a igreja é a luz do mundo. A igreja é um candeeiro neste mundo. E depois ele diz: eu vou te mostrar, ou vou te revelar o mistério das 7 estrelas que você viu que eu estava segurando na mão direita. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Veja, aqui nós temos um pensamento de que seriam anjos no sentido literal, mensageiros do céu. Mas não. Nós temos que entender que o Novo Testamento foi escrito em grego. E nas outras passagens anteriores, quando se fala em mensageiro, fala-se em anjo, porque anjo, ângelos, no grego é mensageiro. Então, fala de ângelos, e é traduzido para mensageiro. Aqui não foi traduzido. Aqui ficou como anjo, passou para o português como anjo. Mas é mensageiro. Quem são os mensageiros? Quem são os encarregados por Jesus para transmitir sua mensagem à igreja? É o presbitério da igreja. São os pastores do rebanho de Cristo.
Então, anjos aqui são os mensageiros da palavra de Deus à igreja. Nós vamos fazer uma rápida abordagem dos assuntos principais contidos nas 7 cartas. Nestas 7 cartas que Jesus diz para João enviar a estas 7 igrejas espalhadas na Ásia. Na Ásia Menor, naquela época. Não se trata do continente asiático existente hoje. Bem, a primeira carta foi escrita à comunidade que estava em Éfeso. E resumindo o assunto desta carta, chegamos à conclusão que Jesus quer que a igreja, que o seu povo, retorne ao primeiro amor, à dedicação inicial da fé. Voltar ao primeiro amor, voltar àquele estado de alegria, aquele estado de contentamento, de prazer que nós tínhamos, no qual nós estávamos no início da nossa fé, no início da nossa conversão. Porque nós, naquele estado, orávamos mais, nós líamos mais, nós participávamos mais da igreja, das atividades, enfim, estávamos mais envolvidos, porque estávamos no primeiro amor. Jesus quer que todos os dias voltemos a esse primeiro amor, a esta dedicação inicial em nossa fé. Não nos esqueçamos, então. A primeira mensagem é esta. Depois vem a carta escrita à igreja de Esmirna. O ponto principal aqui é a exortação para que o que crê seja fiel até a morte. São palavras da boca de Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Já no Evangelho, Jesus tinha dito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não importa a maneira como começou, não importa quando começou, mas o importante é ser fiel até o fim chegar. Seja fiel. Ser fiel até a morte. Esta é a segunda mensagem. Mas a terceira mensagem foi escrita à igreja de Pérgamo. E é claro que é escrito a todos os cristãos de todos os tempos. Em Pérgamo, Jesus adverte que a igreja precisa estar contra tudo e contra todas as coisas erradas. Veja, a igreja é a luz do mundo, é este candeeiro que ilumina o mundo em trevas. E quando se acende uma luz em trevas, pode-se observar o que está nas trevas. A igreja, como luz do mundo, faz o mundo ver as coisas erradas. A igreja faz o mundo reprovar as coisas erradas. Quer conscientizá-lo da necessidade de mudar. E por isso é que a igreja é oprimida pelo mundo. A doutrina judaico-cristã é uma ameaça para aqueles que querem viver contra a verdade e viver em toda forma de iniquidade. Portanto, a igreja vai para frente, mas à sua frente vem o mundo todo, com seus conceitos, com seu pecado, com a sua filosofia errada, com a sua política organizada quase que todas as vezes contra a igreja. Mas a igreja continua rebatendo contra tudo e contra todos. Ela é, na verdade, a pré-manifestação da justiça eterna que Jesus vai trazer e vai acabar com tudo que é errado, com toda a injustiça. Ela já é esta pré-manifestação. Depois, Jesus manda a carta à igreja de Tiatira. Nesta carta, Jesus vai dizer que nós temos que ter cuidado com o engano teológico e moral. Muito cuidado. Sardes tem como objetivo nos ensinar a separar-se dos cristãos e das igrejas pseudas cristãs. Aquelas que
por mais que professem a fé em Cristo, não são verdadeiramente cristãos. Filadélfia. Filadélfia nos ensina a fundamentar-se nas Escrituras, no amor e na fé. E por último, a 7ª carta, escrita à igreja em Laodiceia. Laodiceia nos ensina a fugir do mundanismo, a evitar o acomodamento e ter cuidado com a supervalorização dos falsos direitos humanos que estão acima das Escrituras. Os direitos humanos hoje estão endeusados, na verdade estão bem arquitetados para irem contra a igreja, contra as verdades que Deus, através da igreja, revela. 7 cartas. Por que 7? Porque Apocalipse é a consumação dos séculos. É a revelação de Deus na sua plenitude. Por isso que nós temos 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 cartas. Temos também 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, 7 montes, porque é a consumação, é a manifestação do Filho de Deus que vem a este mundo para julgar. Portanto, se você está do lado dele, ele vem para ser o teu Salvador. Se você o segue, se nós o seguimos, podemos dizer, lembrando novamente da última oração, ora vem Senhor Jesus. Mas se você não o segue, você é alvo com o mundo de iniquidade, alvo da justiça divina que vai vir e vai julgar. Pensemos, do qual lado que nós estamos? Pensemos bem e analisemos. Se o nosso lado é o lado do mundo, o lado do pecado, o lado desta sociedade organizada contra a verdade, devemos rapidamente passar para o outro lado, passar para Cristo, que é a fonte da vida, a verdade. E eu acredito que depois de nós averiguarmos todas estas verdades tão fundamentais e tão fundamentadas nas Escrituras, é hora de pensarmos bem. Tanto os descrentes, aqueles que ainda não creem, como aqueles que já creem, devem pensar muito bem, porque certamente Cristo vem. Vem para salvar. E lembro, vem também para julgar. Que Deus abençoe e que reflitamos nesta verdade. Nas próximas aulas, vamos então estudar sobre o início da manifestação do Anticristo, começando nos capítulos 6 do Apocalipse. Eu aguardo você e que Deus te abençoe. Permaneça na fé. E se você não está na fé, corra até ela e a abrace.